Um homem de 25 anos foi preso em São José dos Campos por estelionato pela internet. Janderson Santos Barbosa confessou criar sites falsos para acessar contas financeiras. O rapaz chegou a clonar uma página da Caixa Econômica Federal para descobrir as senhas dos clientes e fazer transferências. O dinheiro ia para contas correntes de terceiros e Janderson ficava com metade do valor dos golpes. Foram apreendidos 2 notebooks e um celular com fotos e conversas que comprovam o crime. Segundo a polícia, ele trabalha como frentista em Belo Horizonte e agia em todo o Brasil. Um idoso de 63 anos foi encontrado morto ontem à noite no bairro Goiabal, em Pindamonhangaba. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio no sítio onde ele trabalhava como caseiro. Ao chegar ao local, a vítima foi encontrada com diversas facadas pelo corpo. Nada foi roubado e os cães da propriedade desapareceram. A suspeita é que o assassino ateou fogo na residência para ocultar o crime. A Polícia Civil investiga o caso. Moradores de Pindamonhangaba divulgaram nas redes sociais o vídeo de uma briga entre um paciente e um funcionário do pronto-socorro da cidade. A pancadaria aconteceu ontem à tarde. Segundo testemunhas, o funcionário do pronto-socorro, que está de camisa branca, teria mexido com a mulher do homem que aguardava atendimento. Em nota, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou que o PS é responsabilidade da Santa Casa e que solicitou ao hospital a apuração dos fatos. Olha, acredite, o medo de injeção ainda afasta muitas crianças das campanhas de vacinação. Os mitos sobre reações e preconceitos também fazem com que muitos pais prefiram expor seus filhos ao risco, em vez de mantê-los protegidos de diversas doenças. Esses assuntos foram abordados na nossa entrevista de sábado com a especialista em vacinas, Cristina Alvarenga. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O assunto deste sábado é a importância das vacinas, que chegaram ao Brasil no início do século XX e hoje salvam milhões de vidas por ano. Quem conversa com a gente é a enfermeira Cristina Alvarenga, que acabou de lançar um livro sobre o tema. Cristina, as principais vacinas devem ser tomadas até os 5 anos de idade, mas muitos pais, por medo, acabam não levando as crianças para serem imunizadas. Por que isso acontece? Quais as razões desse medo e como contorná-lo? Então, boa noite, eu estou lançando meu primeiro livro, né? Como Criar Seus Filhos Sem Medo, guia para pais, mães e cuidadores e profissionais de saúde, pela editora Íria. Nesse livro a gente aborda vários aspectos e um desses que eu abordo é esse medo que a gente tem. Como transformar esse medo que as pessoas têm num momento agradável para você fazer vacina? Porque o medo da agulha, acho que a maioria das pessoas tem, se você perguntar, é uma imensidão de pessoas que têm medo de se submeter à vacinação. Mas a gente aprende a lidar com isso e fazer esse momento da vacina que ele seja mais confortável, tanto para a criança como para os pais que levam o bebê e para o próprio vacinador. Como quebrar esse tabu? Olha, um dos tabus é assim, o profissional passar segurança para os pais. Muitas coisas envolvem a vacina por desconhecimento. Eu vou ter uma reação forte. Nenhuma vacina é 100% segura. Mas a gente sabe que os benefícios que as vacinas trouxeram a literatura descreve, né, na questão da prevenção de doença, no controle de surto, na erradicação de doenças como a varíola, foram importantes. Então a gente tenta abordar os pais, as mães, os cuidadores na sala de vacinação, passando segurança. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu recentemente envolvendo a vacina contra o HPV que causa o câncer de colo de útero. Muitas adolescentes tiveram reações e a partir daí os pais ficaram com medo de levar as filhas para receber a imunização. Como explicar esse fenômeno? O que realmente aconteceu? E a vacina contra o HPV é segura, Cristina? É segura, é bem segura. Quando vocês estavam, na época que ocorreu esses eventos adversos, foi associado numa mesma escola e numa mesma cidade. O que a gente chama isso é de reação de ansiedade
pós-vacinação, que pode acontecer isso por uma vacina HPV, se o medo for intenso, por uma difteria e tétano numa criança, por uma tríplice viral, que é uma sarampo, cachumba e rubéola, por uma meningo, ACW, qualquer tipo de vacina você pode ter. Essas meninas fizeram todos os exames neurológicos, que na época acho que você deve ter acompanhado, que elas ficaram sem andar. Daí todas estão ótimas, não tiveram nada e o resultado foi ansiedade pós-vacinação. O medo era tanto que elas tiveram isso. Isso não aconteceu só no Brasil, não. Quando você vai estudar literatura, você vê no Chile, no Peru, na Argentina, na Austrália, casos como esse. E, Cristina, por trás desses medos, há algumas questões filosóficas, algumas questões religiosas, principalmente no que se refere à vacina contra o HPV? A gente ouviu muito relato de recusa de pais na época da campanha de HPV. Eu não vou fazer vacina de HPV porque eu não quero que a minha filha tenha atividade sexual. Pelo contrário, a vacina ela vai prevenir que quando essa menina no futuro for ter relações sexuais, ela vai estar prevenida. Se ela tiver contato com o vírus do HPV, vai ter a prevenção e o futuro dessa vacina são os benefícios futuros. A prevenção do câncer de colo do útero na fase adulta dessa menina. Quais as principais vacinas que uma pessoa deve tomar ao longo da vida e que estão inclusive no calendário nacional de vacinação? Então, o calendário de imunização, assim, se a gente for ver no Brasil, ele é fantástico. A gente tem o calendário tanto da rede pública como da rede privada. Então, você tem que tomar vacinas contra a poliomielite, contra a hepatite B, contra a difteria, contra o tétano, contra hemófilos, influenza tipo B, que é um tipo de meningite, contra a polio. Hoje a gente faz na criança a polio inativada. Você faz também rotavírus, você faz a pneumococo, você faz a meningo C. Acima dessa faixa etária, acima de 1 ano, você já começa a fazer sarampo, cachumba e rubéola. Você já tem também a tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola, varicela. Você tem outras vacinas de meningite, que a rede pública não tem, mas a rede privada tem, que é a meningo A, CWY. Tem hoje oferta da vacina para meningo B também, que é uma doença grave. Então, assim, o pai que quiser vacinar, ele tem várias formas de estar vacinando. Você tem vacina de febre amarela também, que é para regiões endêmicas. A nossa região, por enquanto, a gente não faz. E manter esse calendário, né? Você faz na menor de 1 ano, depois você faz uns reforços com entre 1 e 15 meses e depois entre 4 e 5 anos você faz o segundo reforço. Mas daí a pessoa esquece que ela tem que dar continuidade no calendário de vacinação. Então, você vai dar continuidade com outro tipo de vacina. Duplo adulto na rede pública, DTPA na rede privada, que é difteria, tétano, coqueluche. Você pode até tomar com uma polio junto. Depende com essa questão da globalização, as pessoas viajam, por isso que é importante você manter algumas vacinas em dia. E quem ficou interessado sobre o assunto, como adquirir esse livro? O meu livro pode ser adquirido pela própria editora, que é www.eiria.com.br ou pela Livraria Cultura. Muito obrigada, Cristina, pela sua participação. Eu é que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar divulgando o meu livro e falar algumas coisas sobre imunização. E agora voltamos ao estúdio do Band Cidade. No próximo bloco, São José Basquete vence o Rio Claro na estreia da semifinal do Campeonato Paulista. E também, réplica de novo caça sueco da Força Aérea Brasileira é destaque na exposição de aviões em São José dos Campos. 7h11, a gente volta dentro de instantes. Até já.